Tudo bem? Palavra de Deus para mim e para você nesse dia. Fique comigo porque você é de Deus e quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos falar hoje num livro bastante conhecido de todos nós, que é o Salmo 72, um salmo de Davi, né? A oração por Salomão. E que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, suprindo todas as suas necessidades. Esse é meu pedido nesse dia, você que está me vendo ou me ouvindo, que você seja impactado pela palavra de Deus. Então fique comigo e nós vamos à palavra de Deus. Ó Deus, dá os teus juízos ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará a todo o teu povo com justiça e aos teus afligidos com juízo. Versículo 3, os montes trarão paz ao povo e as colunas justiça. Né? Então, aqui está referindo-se ao reino vindouro, né, quanto a justiça cobrirá a terra como águas sobre o mar. Não é? O versículo 4 diz que julgará os pobres do povo, salvará os filhos do necessitado, esmagará o opressor. Então, o versículo 4 ele refere-se a Cristo, né, que vem a ajuda do pobre e do necessitado. Então, esse versículo ele fala que, neste caso, é Israel que derrotará a favor deles o anticristo, que é o opressor. Né? Então, nos dias que nós estamos vivendo, também tem os opressores, mas nós precisamos firmar em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Tá certo? Versículo 5 fala: temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Né? A palavra de Deus também a gente pode conferir com Isaías, Jeremias, né? Você pode ler Jeremias capítulo 31, versículo 35, que você vai encontrar essa mesma expressão, versículo 36. Mas o versículo 6, o salmista continua a oração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiro que destila sobre a terra. Não é? Então, as bênçãos de Cristo na idade do reino vindouro serão abundantes sobre toda a terra. Um novo céu, uma nova terra, onde Jesus Cristo estará reinando, restaurando, né, e toda a opressão acabará. Pois quando tem um governo justo, as pessoas não sofrem. Então, isso é bíblico, tá certo? Então, a oração em favor do rei é o que nós temos que fazer, orar em favor das autoridades constituídas, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. O versículo 7 diz que florescerá nos seus dias a justiça e a abundância, de paz haverá enquanto durar a lua. Olha para você ver. Então, aqui refere a Salomão, né, que era o tipo de Cristo. Então, todos nós sabemos que Salomão, ali, quando ele estava reinando, era um tipo de Cristo, não é? Porém, mais em particular, né, ao Cristo ressurreto mesmo. O versículo 8, dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Então, aqui incluindo toda a extensão, todo o planeta, porque Deus nunca fez acepção. Diante dele se prostrarão os habitantes do deserto e seus inimigos lamberão o pó. Olha para você ver. Então, essa frase aqui, lamberão pó, é sempre um quadro de submissão, né, total. O inimigo terá que submeter a Deus, as autoridades constituídas por Deus. O versículo 10, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Versículo 11, ante ele se prostrarão todos os reis e todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado que clama e ao pobre que não tem quem o socorre. Então, esse versículo 12, aqui refere a Israel, né, na sua restauração vindoura. Né? A gente pode comparar também com
lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 26, quando Israel será restaurado, não é? Então, o versículo 13, terá misericórdia do pobre e do aflito, né? Salvará as almas dos necessitados. Então, será o momento onde Israel vai aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, né? Como nós podemos conferir em Zacarias, no capítulo 13, versículo 1, porque todos nós sabemos que Israel, até hoje, eles não aceitam Jesus como o Salvador. Eles têm Jesus apenas como um profeta, um bom profeta que houve na face da terra. Mas naquele dia eles irão aceitar e reconhecer Jesus. Então, essa é a oração que o salmista está fazendo. Versículo 14, do engano e da violência, redimirá as suas almas, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. Não é? Versículo 15, e viverá e se lhe dará do outro de Sabá, e se orará por ele continuamente, todo dia bendirão. Então, essa profecia ela cumpriu parcialmente quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Nós conhecemos essa história muito linda, não é? Porque ela disse que foi muito mais do que lhe falaram. Alguns até dizem que ela chegou a desmaiar, né, quando ela viu todo aquele poder, toda aquela sabedoria, muito mais do que lhe falaram. Então, cumprir-se-á totalmente na idade do reino vindouro, quando o Senhor Jesus resolverá todos os problemas, assim fazendo que o mundo seja o que deve ser. Então, o mundo será restaurado, não tenha dúvida disso, porque Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle. Versículo 16, será jogado um punhado de trigo na terra, nas cúpulas dos montes, seu fruto se balançará como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Né? Então, a ideia é, aqui nesse versículo 16, um punhado de sementes produzirá tanta colheita que vai ser impossível descrevê-los. Então, dá a entender isso, esse versículo 16. Então, assim, erradicando toda a fome do mundo inteiro, não é verdade? E em grande escala. Versículo 17. Para sempre permanecerá o seu nome perpetuar-se-á enquanto dure o sol. Nele serão abençoados todos os povos e o clamarão bem-aventurados. Então, em Jesus somente se cumprirá isto. Então, isso exclui a Maomé, Joseph Smith, qualquer outros falsos profetas que tem por aí. Só em Jesus, o verdadeiro e o único profeta. Então, versículo 18, bendito seja Deus, o Senhor, o Deus de Israel, o único que fez maravilha. Então, Jesus ele sempre foi, e será o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o único, tá certo? Versículo 19, e bendito seja o seu nome, glorioso para sempre, e toda a terra seja cheia da sua glória. Amém, amém e amém. Então, hoje em dia, a terra não está cheia da sua glória. A gente observa isso, infelizmente. As pessoas elas não estão tendo mais tempo para Deus. Elas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitos que entraram nesse vídeo saíram porque é a palavra de Deus. E, às vezes, a palavra de Deus incomoda, é uma luta da carne contra o espírito. Mas interessante que você é de Deus e você está aqui ouvindo, participando. O Espírito Santo está falando com você. Deus está te curando, está te salvando, está te libertando, está te abençoando. Não é? Então, naquele dia, que no versículo 19, dá a entender que naquele dia, a idade do reino, e para sempre, toda a terra, sem exceção alguma, estará cheia da glória, de Jesus Cristo. Então, um duplo amém, e se dá proclamando a certeza de seu cumprimento. Cumprir-se-á essa profecia, essa palavra, essa oração. Para terminarmos, esses salmos de número 72, porque nós sabemos que salmo não tem capítulo, salmo é número, e o último versículo, versículo 20, diz: aqui culminam as orações de Davi, filho de Jessé. Interessante, né? Então, o mais provável, a gente entende aqui desse versículo, o mais provável foi o último salmo escrito por Davi. Para entender isso, quando os salmos foram organizados em ordem cronológica, porque você sabe que a Bíblia não está escrita na ordem cronológica.
Depois eu vou te mostrar a Bíblia cronológica. Interessante você ter também na sua biblioteca. Então, aqui, sem dúvida, o Espírito Santo inspirou a colocação de cada salmo, não é? Como já se havia dito, os 150 cânticos, né, escritos por Davi, estão integrados em 5 livros correspondentes aos 5 livros do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, não é? Então, cada salmo foi colocado exatamente onde o Espírito Santo o quis, independente da ordem na qual ele se inspirou a ser escrito. Tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Até o próximo vídeo. Paz e graça a você e toda a sua família. Seja abençoado, receba a bênção da parte de Deus, porque Deus é com você, Deus é com sua família. Tá certo? Um grande abraço. Esse foi um vídeo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia. Você ouviu, você viu, e o Espírito Santo, através dessa palavra, tem feito grandes coisas na sua vida. Na descrição desse vídeo, aí tem os contatos para os pedidos de oração. Um grande abraço, até o próximo.